Retomando aqui, meu nome é Thiago Brito, sou contador e consultor. Hoje nós vamos falar sobre marcas e patentes, os principais cuidados que devemos ter em nosso negócio, os principais cuidados para desenvolver esse negócio de forma sustentável. Para conversar sobre esse tema e esclarecer as principais dúvidas, né, e mostrar os principais cuidados que precisamos ter, convidamos aqui o advogado Matheus Freitas Gonçalves, e também especialista em registro de marcas e patentes, né, para estar nos ajudando a desenvolver esse tema. Nesse momento, passo a palavra para o Matheus, para ele fazer uma apresentação prévia de sua pessoa e as expectativas para essa nossa live. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal que está acompanhando aqui a live. Como o Thiago disse, meu nome é Matheus, eu sou advogado, trabalho com propriedade intelectual já tem um certo tempo, mais precisamente 4 anos que trabalho nessa área. É uma área realmente de grande importância, que infelizmente na região não tem tanto destaque assim. A expectativa aqui hoje é que a gente possa sanar algumas dúvidas que tanto você quanto as pessoas que estão assistindo a gente tenham, e que seja bastante produtivo mesmo. Ok. E dando sequência, pessoal, o que acontece? O que a gente observa? Em decorrência de tudo que a gente tem vivido desde março e todas as turbulências que passamos, verificamos várias empresas que foram paralisadas e, consequentemente, teve empresas que não conseguiram retomar, paralisaram e deram sequência no encerramento do negócio, né? A gente também coloca um outro ponto de análise, que é o seguinte: na contabilidade tem um princípio contábil que chama princípio da continuidade. Então, ou seja, toda empresa ela é constituída por prazo indeterminado, né? Por quê? Porque a empresa tem que desenvolver e gerar resultados de forma contínua, né? E aí, o que a gente observa? Diante de um contexto que a empresa passa no dia a dia, ela está sujeita a variáveis internas, que são as questões operacionais, que muitas das vezes o empresário tem controle, mas também muitas vezes ela está sujeita, na grande maioria também, sujeita a variáveis macroeconômicas, que são questões de concorrência, mercado e questões relacionadas a efeitos não controláveis, tais como a pandemia. E diante desses contextos, né, além da dificuldade normal do empreendedorismo que enfrentamos e carga tributária, diante de tudo isso, se faz muito importante ter uma marca, né, ter uma imagem, ter uma marca forte, porque diante das dificuldades desses problemas, essa marca ela consegue se sustentar e continuar o fluxo, né? Então, por isso, decidimos falar sobre esse tema e estar esclarecendo as eventuais dúvidas que vão surgir. Antes, passei um questionário para alguns clientes nossos e para parceiros também, e levantamos um questionário de principais dúvidas para que o doutor possa estar nos esclarecendo. A primeira pergunta que a gente faria seria o seguinte: o que pode ser registrado no INPI? E o que seria o INPI de uma forma objetiva? Repete a pergunta, por favor, que cortou bem no meio do início da palavra. Ok. O que pode ser registrado no INPI? E o que seria o INPI? Certo, vou começar pelo o que é o INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele é o órgão responsável por fazer a fiscalização e por determinar quem tem ou não a propriedade sobre a propriedade intelectual, as propriedades intelectuais que ele gerencia. Quais são essas propriedades? Uma marca, que é um sinal distintivo que agrega todas as informações de um determinado produto ou serviço, para que seja exatamente a forma mais fácil do consumidor identificar qual que é aquele produto. A marca é exatamente o nome que é veiculado em campanhas publicitárias e que é veiculado no mercado como um todo. Temos também as patentes, que podem ser de invenção ou de modelo de utilidade, que são invenções. Patentes são cartas que o Estado confere ao determinado titular para que possa explorar comercialmente em todo o território nacional alguma invenção que essa pessoa tenha criado. Por um exemplo, uma invenção muito comum de patente é aquele buraquinho que tem em cima da lata de extrato de tomate. Aquele buraco foi uma invenção para que pudesse haver uma abertura facilitada
da lata de extrato de tomate. Ele vem com um silicone em cima, e quando você faz a retirada do silicone, diminui facilita a abertura da lata. Isso foi uma invenção nacional que é bem comum, bem comum vista hoje em dia, mas a gente não consegue perceber que é uma invenção. Temos também os modelos de utilidade, que são invenções aperfeiçoadas de invenções já anteriores. Um exemplo comum também é tesoura de jardinagem. São tesouras assim como qualquer outra, mas tem uma função específica. O inventor ele teve a ideia ele viu a necessidade de criar um objeto novo a partir do objeto que já existia, e assim ele inventou um objeto que atendia alguma necessidade dele. E também o registro das topografias de circuito. Os circuitos eletrônicos eles são feitos por caminhos que ligam a informação a um componente eletrônico. Então, a forma como esse circuito é desenhado também é passível de registro no NPI. Entendi. Temos também os desenhos industriais, que são formas apresentadas ao público, formas estéticas apresentadas ao público, mas que não têm função prática, elas somente a forma estética. E os registros de software, que são exatamente o depósito do software no governo. Ótimo. Aqui a gente concentrando sobre a questão da marca, quais são os elementos que compõem uma marca, né? Porque, tudo bem, a patente é importante, que é a ideia e o produto a ser desenvolvido, mas a questão, vamos dizer assim, mais próxima da gente, das micro, média e empresas de pequeno porte, em relação à imagem que vai ser desenvolvida, que é a marca daquela empresa. Quais os elementos que compõem essa marca? Então, a marca ela tem dois elementos principais, que é o elemento figurativo, que é a imagem que é veiculada, exatamente a imagem, e o elemento nominativo, que é o nome que a empresa divulga como sendo a sua marca, que é o que vincula o produto a um serviço, a qualidade do produto ou serviço no mercado. Então, sim, bem simples é isso, é o nome e a imagem que ela utiliza. Um exemplo aqui poderia utilizar a logomarca do escritório, que é um farol, né? Junto do nome, que tem um grafismo especial aplicado a isso. Ok. E assim, o que acontece? A gente verifica muito que muitos empreendedores têm a vontade de empreender, quer ter seu próprio negócio, e muitas vezes começa de uma forma não muito bem estruturada e não se preocupa com essa questão da marca, né? E eu faço sempre a analogia o seguinte: para você ofertar um produto, ofertar algo, por exemplo, você quer vender o seu carro, você só pode vender seu carro se ele é de sua propriedade, né? Então você só pode oferecer um produto se ele for de sua propriedade. Então, assim, uma das primeiras questões é registrar a sua marca, para você poder explorá-la, né? Então, tem meio que essa analogia. E, seguindo a pergunta, seria o seguinte: quais as sugestões para nomes, em termos de marcas, né? Porque a gente vê muitas vezes que a pessoa quer empreender, mas não tem uma sugestão. Você teria alguma dica, algum critério para ele encontrar esse melhor nome, vamos assim dizer? Assim, eu não teria esse total domínio para informar sobre dar uma indicação sobre o nome. Porém, a gente tem algumas diretrizes, né, que podem ser utilizadas quando a pessoa for criar uma marca. Primeiro, é interessante que seja algo vinculado ao negócio que ela presta, né, ao produto que ela desenvolve, para que a própria clientela, o próprio mercado entenda que aquele produto ele faz parte de determinado segmento mercadológico e que haja essa vinculação. Por exemplo, seria complicado que uma loja de revenda de carro tivesse o nome de um restaurante, né? Haveria uma confusão ali na clientela. Mas fica sempre a critério também do empreendedor qual seria o nome. Porém, é sempre muito levar em consideração como vai ser vista essa marca para o público. Sim, e a gente verifica muito essa questão da marca, ela está vinculada à questão do planejamento estratégico da empresa, no sentido assim, de estar vinculada à sua missão, né? Para que você está vindo oferecer para o cliente, né? Qual que é a sua representação? Então, muito procurar algo que remeta a isso, né? Isso é importante. Indo mais para a questão técnica, aí eu te perguntaria,
quais seriam as fases, de forma objetiva, em relação ao registro de uma marca e quanto tempo normalmente demora, até do início do pedido até a fase final de poder dizer, já está registrado, está sob minha propriedade. O procedimento, ele inicia com o recolhimento da documentação de quem vai ser feito o pedido, porque o pedido ele pode ser feito tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, recolhida a documentação do titular, entre com o requerimento do governo. O requerimento, antes de tudo, ele deve ser pago. Existe uma taxa a ser paga pelo governo, e antes de ser feito o requerimento, essa taxa deve ser paga. Feito esse primeiro pagamento da taxa, a gente dá entrada no pedido, que dura ali aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos, e a partir desse momento, inicia-se um processo como qualquer outro, qualquer processo administrativo. Nós temos informações a terceiros para que eles possam manifestar nesse processo, e ao final do processo existe uma taxa para que seja expedida a certidão desse registro de marca, e aí só então, a partir do momento que o governo aceita aquele pedido como uma titularidade do requerente, que ele poderá explorar a pleno gozo da sua marca. Antes disso, ele pode sim fazer a exploração da marca, porém, até porque ele não tem o direito ainda, mas ele tem a expectativa de direito que ele pode defender. Porém, 100% do seu direito ele só conseguirá a partir do momento que o governo autorizá-lo a utilizar como propriedade sua. Ótimo. A gente verifica muito dos clientes que, em várias situações, eles são abordados, né, por algumas empresas, normalmente empresas de fora do nosso estado, falando que deve ser registrada a marca da sua empresa, porque tem uma outra empresa que já está requerendo esse direito, e aí acaba sendo feita uma negociação sem muita análise, sem muito critério, e depois ainda desse momento, de uma negociação sem muita análise e critério, acaba que depois a gente sente do outra parte, de quem propôs o registro da marca, meio que, não sei se a melhor palavra seria essa, mas meio que uma exploração, extorquindo a pessoa no sentido que todo ano ela tem que pagar uma anuidade para manter aquele processo de registro, senão ela vai perder o direito, né? Queria que o senhor pudesse nos dizer esse contexto, se realmente acontece, se acontece pagamentos indevidos, se esses pagamentos indevidos podem ser estornados e como se proteger desse tipo de contexto. Bem, essa questão de anuidade, ela não existe para a marca. Né? Não existe uma retribuição, pagamento de uma retribuição anual para marcas ao governo. Isso não existe. O que costuma acontecer é que algumas empresas, quando enviam um contrato, com valor até inferior ao valor de mercado, eles embutem no contrato uma anuidade a ser paga durante todo o procedimento. Então, isso acaba que onera mais o cliente do que deveria, porque o procedimento, a partir do momento que ele se encerra, acaba também a atividade que o profissional de propriedade intelectual atua. Ele não tem mais trabalho naquele momento. Somente a partir de 10 anos, quando há a inicial renovação. E essa questão de profissionais de fora, ela deve ser tratada com muito cuidado. Existem profissionais bons e ruins em todas as profissões. Esses profissionais bons e ruins fora e perto. Porém, quando você tem um profissional perto, você consegue saber quem é, você consegue buscar as qualidades, você consegue ter uma melhor qualificação dele, até mesmo nas pessoas que você conhece. Então, fica mais difícil de você ter algum problema com alguém que está mais perto. E, além disso, existe uma situação que o Instituto Nacional já emitiu nota informando sobre fraudes. Todo pedido de registro de marca, ele é publicado numa revista semanalmente. Então, todas as pessoas têm a possibilidade de saber qual marca está sendo registrada. E algumas pessoas, algumas empresas que utilizam essas informações com má fé, enviam boletos informando exatamente isso que você informou. Se você não efetuar o pagamento, você vai perder a sua marca. Se você não efetuar o acompanhamento, você vai ter prejuízos financeiros, etc. Algumas empresas realmente
instituídas para aplicar esse tipo de golpe, que isso não é nada mais que um golpe. Realmente envia essas informações e os clientes, às vezes, por desconhecimento, ou por não estar bem assessorado, ou por não estar assessorado de forma alguma, né? Às vezes o cliente mesmo faz o pedido de requerimento, faz o requerimento de pedido da marca, ele acaba por efetuando o pagamento dessas guias que são fraudulentas e, na maioria das vezes, não há nenhuma forma do cliente ter esse valor de volta. Entendi. Então fica a dica, né? Toda cautela, analisar o precedente da empresa, se tem referência, né? E fazer um contrato bem certinho de quais serão as métricas. E lembrando, não há essa anuidade, né? É acompanhar o processo e apenas com 10 anos que haverá renovação. Isso, 10 anos a partir do momento da aceitação pelo governo, que aí vai haver uma nova situação. Isso no procedimento regular. Existe possibilidade da marca já aceita pelo governo sofrer um pedido de nulidade, mas isso é uma situação extraordinária, não costuma acontecer. Mas caso aconteça, da mesma forma, é interessante que tenha um profissional que tenha experiência para poder trabalhar nesse quesito. Ok. Um outro ponto que é muito motivo de dúvidas é em relação à questão da solicitação da propriedade. Faço essa solicitação da propriedade da marca vinculado à minha pessoa física ou vinculado à empresa. E dentro do contexto, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho sócios. O recomendado é que essa marca seja feita na empresa ou na pessoa física? Acontece muito a praxe das duas situações? Explica um pouco para a gente se há uma vantagem ou uma desvantagem. Então, o que acontece? Hoje, o sistema de pedido de registro de marca nacional, ele não suporta mais de um titular. Então, se você tem um sócio e no momento da criação da empresa vocês juntos criaram o nome, é interessante que faça o pedido de registro no nome da pessoa jurídica, que vai ser titular, porque aí você tem os dois, eles são coproprietários da marca através da sociedade. Não existe vedação de que a marca seja registrada por pessoa física ou pessoa jurídica. Na verdade, o governo entende que pode ser por qualquer um dos dois. Porém, existe a vedação legal de que não pode haver o registro de marca por aquele que não desenvolva atividade econômica que está pleiteando o registro de marca. Por exemplo, se eu não trabalho com restaurantes, eu não posso fazer um requerimento de pedido de registro de marca. Existe uma declaração feita ao momento em que faz o pedido de registro, mas eu não posso fazer o pedido de registro, não posso ser titular de uma marca que eu não atuo profissionalmente com ela. O que acontece? Existem algumas atividades econômicas que só podem ser desenvolvidas por pessoas jurídicas por outros quesitos, né? Alguma licença que só possa ser conferida a uma pessoa jurídica. Então, essa marca, invariavelmente, ela não pode ser registrada por uma pessoa física porque a sua atividade econômica só pode ser exercida por uma pessoa jurídica. Mas não há vedação de que uma pessoa física faça o requerimento de uma marca ou pessoa jurídica faça o requerimento da marca também. Ok. E acontece também a situação, por exemplo, daquela pessoa individual, pessoa física, teve aquela ideia e ela solicitar o registro dessa marca. E também ela tendo esse registro, essa concessão para ela pode fazer como se fosse uma locação ou uma concessão para a pessoa jurídica em relação à exploração da marca vinculada à pessoa física? E essa concessão deve ser onerosa ou não? Então, uma das formas... Quando o cliente entra em contato para fazer o registro da marca, inicialmente ele quer se resguardar para que ninguém copie. Mas ele nunca leva em consideração exatamente isso, que você pode começar a oferir renda com a sua marca. A partir do momento que você tem uma marca registrada, você pode começar, por exemplo, a abrir franquias do seu negócio. Franquia é um procedimento um pouco mais burocrático, mas que também tem como critério a marca registrada. Tem outros fundamentos para a franquia também, mas não é o caso. E caso o titular ele somente tem interesse em fazer a cessão dessa marca, a cessão de uso, pode fazer a licença de uso, ele pode fazer a licença de uso tanto onerosa quanto gratuita. Fica a critério
o titular da marca. Pode fazer a licença onerosa para uma ou mais pessoas, pode ser uma licença exclusiva ou não. Então, fica a critério de quem está fazendo essa licença, quem é o titular da marca. Ok. Um Não sei se eu contexto respondi a prático pergunta aqui. toda. Respondeu sim. Ficou bem Não, esclarecido. não, foi essa. Um contexto que ocorre muito, por exemplo, eu constituo minha empresa, desenvolvo ela economicamente, instituir uma representação, uma imagem, um nome, uma logo, e estou explorando. E aí eu vou e descubro que tem outra empresa também com a mesma marca em termos de grafia. Talvez a imagem da logo do símbolo seja diferente. Mas ambos estão sem registro. Como proceder diante desse contexto para estar formalizando meu registro e ter um resguardo dentro da questão da segurança jurídica? Certo. A partir do momento que se descobre que um terceiro utiliza uma marca semelhante ou igual, nós temos aí a primeira possibilidade de efetuar o pedido de registro, e a partir do momento que é feito o depósito do pedido, inicia-se o direito de preferência. Então, vamos dizer que quem chega primeiro leva, né? Em linguajar bem simples, quem chegar primeiro leva, quem fez o pedido de registro primeiro leva. Porém, existe um adendo na lei que traz que quem começou a atividade econômica 6 meses antes tem o direito de precedência. Então, mesmo se alguém entra com pedido de registro e uma outra pessoa já já utilizava essa marca 6 meses antes do pedido de registro, antes também de quem de quem iniciou o negócio, quem começou 6 meses antes com o negócio, pode fazer uma oposição, pode informar para o governo, ó, peraí, essa marca eu já utilizava antes, então eu tenho precedência desse pedido de registro e eu posso ter essa titularidade em detrimento dessa outra pessoa. Travou aqui seu vídeo. Voltou? Aí, pronto, voltou. Beleza, pode dar sequência aí. Então, a primeira situação é fazer o pedido de registro. Né? Se você e outra pessoa estão utilizando a marca e você não sabe quem começou primeiro, faça o pedido de registro quem tem interesse em fazer o pedido de registro. Né? Posteriormente, se a outra pessoa fez antes, inicia-se um debate, né, administrativamente mesmo, para saber quem iniciou aquele empreendimento 6 meses antes, a utilização daquela marca 6 meses antes, para poder chegar a essa conclusão e saber quem é o real titular daquela marca. Entendi. Então fica assim, pessoal, uma dica muito importante e um cuidado. E isso mostra mais, reafirma mais a necessidade de procurar alguém que entende das métricas, dos detalhes, que muitas vezes o empresário apenas tem a intenção de falar, vou registrar a minha marca, mas não tem esse cuidado de explorar o mercado, não só hoje procurar no mundo digital se tem um nome semelhante, não só verificar lá se tem a marca disponível no NPI, mas você tem que ter uma verificação em termos geográficos, físicos, explorar, conhecer seu mercado, porque diante do seu mercado você vai conhecer as empresas concorrentes, as demais, para que você tenha cuidado, porque às vezes você pode acabar criando um problema que pode acabar se tornando um problema operacional, e hoje com mídias sociais e tudo mais, isso pode se tornar uma coisa grande. Então precisa ter muito cuidado e muita cautela, e a gente observa nessas dicas aí do Dr. Matheus. Um outro detalhe... Só complementando... Pode falar. Só complementando a situação. Como hoje, né, estamos no mundo globalizado, tudo está na internet. Então, anteriormente, a internet, quando tinha alguém utilizando a sua marca, você não conseguiria entrar com um processo na mesma cidade que você tem a sua sede. Você poderia entrar com um processo em outro lugar que a pessoa tivesse a empresa. Vamos supor que a empresa daqui e tem a empresa no Rio Grande do Sul. O processo deveria ser movido no Rio Grande do Sul para que essa pessoa parasse de utilizar a marca. Com o advento da internet, né, quando você faz uma exposição da sua empresa na internet, você abarca todo o território global. Então, essa limitação de territorialidade ela foi quebrada tanto para a divulgação
quanto para a propositura de processos para resguardar, né, os direitos sobre marca. Ótimo. Colocação muito importante. Dando sequência dentro desse contexto, aí seria um outro cenário. Tive o cuidado, todas as cautelas, registrei minha marca, está tudo certinho. E aí eu descobri alguma outra empresa que está explorando marca semelhante. O que fazer nesse caso? Qual o procedimento? Como executar? Apenas uma solicitação formal? Precisa ser algo judicial? Teria a situação de entrar com pedido de indenização? Qual que é o contexto que normalmente ocorre essa situação? Essa é uma situação bem ampla, mas inicialmente, caso essa outra pessoa não saiba que está utilizando a marca, ela costuma agir de boa fé. Já aconteceram casos assim, em que a mera notificação pelo correio, a outra empresa respondeu a informação de que iria cessar a utilização, porque realmente não tinha conhecimento, e acaba tudo amigavelmente. Não tem problema. Caso a empresa que esteja utilizando a marca semelhante não responda ou não cesse a utilização, então realmente é necessária a medida judicial. E aí, pegando o gancho do que eu falei, se a empresa atua, por exemplo, no Rio de Janeiro, e a sede da empresa, do cliente é em Montes Claros, não existe mais a necessidade de distribuir a ação no Rio de Janeiro, se tivesse sendo utilizada a divulgação na internet, somente nesse caso, que hoje é a regra, né? Então, se a pessoa tem um site, quando você digita a marca do cliente de Montes Claros e aparece a empresa do Rio de Janeiro, a partir desse momento, você pode ingressar com ação judicial em Montes Claros para resguardar os direitos de uso dessa marca que está sendo violada em outro estado. É uma possibilidade. Também existe a possibilidade dessa empresa de outro estado ou de outra localidade qualquer, ela queira continuar utilizando aquela marca e você faça uma licença de uso. Pode ser uma licença onerosa ou gratuita. Vamos supor que é uma empresa muito grande que não quer não quer abrir mão de todo esse trabalho que ela teve para fazer a divulgação e que não chegue a afetar o seu trabalho. Então, entre em contato com as empresas, elas chegam a um concordato e fazem um acordo de utilização de licença onerosa, por exemplo. Então, todo mundo sai ganhando e ninguém precisa parar de utilizar a marca. Porém, isso é uma situação que deve ser conversada, deve ser debatida, mas a situação se existe alguém utilizando de forma ilegal a sua marca, então você tem o direito de entrar com processo judicial solicitando que aquela pessoa pare de utilizar a sua marca. Ok. Então, são detalhes bem importantes. E dentro dessa questão, de ter a marca registrada, descobrir, ou que talvez minha marca não esteja registrada, mas eu esteja há mais tempo com ela, e também não só abarcando a questão da marca, mas também abarcando a questão da patente, talvez algo relacionado a um produto desenvolvido, uma confecção ou algo nessa natureza. O que configuraria, por exemplo, uma concorrência desleal e abarcaria uma possibilidade de entrar com uma ação, ganhar uma indenização? O que configura, nesse caso, de marca e patente, a questão da concorrência desleal e como lidar com isso, de uma forma objetiva? Certo. A concorrência desleal, ela é proibida, no direito brasileiro e tem também suas partes na Constituição. O que acontece? A concorrência desleal é você utilizar de artifícios ilegais para que você possa ter vantagens no mercado. Então, quando você faz uma contrafação, que é o termo técnico para pirataria, quando você desenvolve um determinado produto no norte de Minas, você tem sua marca de roupas e alguém no sul da Bahia começa a fazer a cópia, faz a contrafação dos seus produtos. Então, ela está utilizando de tudo que você trabalhou durante anos, desenvolvendo a sua marca, desenvolvendo a sua identidade visual, agregando a qualidade dos seus produtos àquela marca, e alguém está utilizando aquela sua marca para oferir renda, para conseguir receita, sendo que não faz parte do processo de produção daquela marca, não é titular daquela marca. Então, esse tipo de procedimento, ele é vedado e ele é combatido pela legislação. A partir do momento que você descobre isso, aí existe a possibilidade de entrar com processo,
E o que acontece? Quando existe a contrafação, que é, no caso, a cópia mesmo, a cópia descarada da utilização da sua propriedade intelectual, você pode fazer o requerimento de perdas e danos. Então, se alguém se alguém está oferindo renda, se alguém está tendo receita com a marca, com a sua marca, com a divulgação com a venda dos produtos que estão na sua marca, e você não licenciou essa pessoa, você pode fazer o pedido de perdas e danos e solicitar que os valores que deveriam ter sido para o seu bolso retornem a você. Sim, sim, com certeza. Então a gente tem que ficar muito de olho no mercado e também entender das nossas possibilidades em termos de defesa, em termos de direito. Porque muitas vezes a gente está diante de uma situação de uma concorrência desleal em relação a essa questão de marca e patente e a gente não sabe como se comportar. Então fica aí valiosas dicas em relação a isso. Já estamos aproximando da nossa finalização da nossa live, mas tem algumas perguntas ainda que foram colocadas que é importante apresentarmos. Por exemplo, gostaria de aproveitar a sua experiência e você nos dizer de forma resumida assim, quais seriam os principais erros que você observa a fazer o pedido da marca, da patente, e quais os cuidados para ter um êxito nesse processo. Os principais erros são a não atenção ao que a lei determina que não pode ser registrado. Por exemplo, brasões e armas do Estado, bandeiras não podem ser registradas, textos que são publicitários também não podem ser registrados. Então, às vezes, o cliente envia uma marca com o nome e o slogan, por exemplo, supermercado de confiança, embaixo do nome. Então, quando esse pedido de registro ele é analisado pelo governo, por conta dessa proibição legal, ele já é indeferido. Então, é sempre interessante fazer essa análise de quais são os requisitos legais que não podem constar da marca, do pedido de registro de marca. Outra situação também que acontece no próprio pedido de registro é uma confusão entre registro de marca de titularidade registro de marca de um produto ou um serviço ou de um registro de marca coletiva. Marcas coletivas são indicações geográficas, são denominações de origem. Por exemplo, o champanhe, comumente conhecido champanhe, ele é um espumante de origem de determinado local da França. Então, isso é uma denominação de origem. Aquela região produz aquele tipo de produto. E, às vezes, na hora de fazer o requerimento, a pessoa faz um requerimento achando que está fazendo o produto, mas está fazendo um pedido de registro de uma denominação de origem. E quando o governo ele vai fazer a análise e vê que não bate, ele exclui e ele acaba por indeferir aquela marca, por um erro procedimental. É um erro comum, muito comum. Também muito comum o não pagamento das taxas, que quando você entra no sistema e você emite as guias, a data de vencimento da guia ela não corresponde ao prazo legal. Então, pode ser que o vencimento da guia esteja posterior ao prazo legal e acaba por perder esse pedido de registro por não efetuar o pagamento no prazo correto, que é o prazo legal e não o prazo da guia. Entendi. Então, assim, o que a gente pode observar com esses principais erros que você comentou aí, 2, 3 principais erros, mas a gente observa que nesses detalhes a gente economiza dinheiro, porque se você contrata um profissional ou faz esse processo de forma amadora, vamos assim dizer, você paga a taxa, faz o processo e não vai resolver o seu objetivo de registro da marca, você perde tempo, porque tempo é dinheiro, então você vai perder aquele tempo, cria uma expectativa que não é realizada, então você se frustra, e além disso você pode comprometer todo o negócio, porque você os erros, das principais erros que a gente observa, que a pessoa faz o pedido e já considera que a marca está registrada. E aí ela desenvolve todo um negócio em relação a isso. Então, assim, nós estamos reafirmando, desde o início dessa live, essa questão do cuidado, do detalhe, porque isso pode ajudar muitas empresas
a garantir a propriedade do produto, da sua marca, explorar isso da melhor forma e garantir o sucesso. E conseguir atender o princípio contábil que toda empresa nasceu, que é o princípio da continuidade, que é o princípio do prazo indeterminado. Né? E colocando aqui, em termos de questão de administração, questão de empreendedorismo, as empresas, normalmente, ela tem uma tendência a ser perpétua e ficar para a história, normalmente, um prazo que eles colocam de 30 a 40 anos. Então, a gente observa que é um espaço grande de tempo que a empresa tem que se manter no mercado para se desenvolver. Então, é importante todos esses cuidados, essa retaguarda que nós estamos passando, para que a gente tenha êxito. Né? Então, fica assim, essa dica complementando aí as informações do doutor. Estamos chegando próximo ao fim. Já peço que o doutor coloque suas considerações finais para a gente prosseguir para o encerramento da nossa live. Então, Thiago, realmente tudo isso que a gente conversou é muito importante. Tudo que você falou também complementou muito bem as coisas que eu disse. E é exatamente isso. A gente deve fazer esse trabalho de informação para todas as pessoas que a gente tiver o contato, porque é importante que você tenha a garantia de que você pode utilizar aquela propriedade intelectual, que você pode investir em marketing, que você pode investir em material gráfico, né? Porque, em regra, as empresas são a segunda vida da pessoa, né? Quando não a parte principal. Então, se você não consegue levar isso da melhor forma possível, com a maior garantia de êxito possível, fica realmente muito difícil de dar um prosseguimento no trabalho caso aconteça alguma coisa, caso você tenha, depois de anos, que parar de utilizar sua marca por alguma falha procedimental, alguma falha de assessoria, né? Ou até mesmo por algum descaso nessa área. Então, um resumo bem simples é importante fazer o registro da marca e quanto antes, melhor. Ok. Então, pessoal, também as considerações finais que a gente teria que colocar hoje, principalmente, com essa questão da internet, né, que ela consegue alcançar uma quantidade muito grande de pessoas, não respeitando questões geográficas, né, nenhum limite nesse sentido, então a marca vai junto. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande e para que a gente possa garantir a segurança, né, vamos dizer assim, econômica, financeira e jurídica da empresa. Então, estou aqui para finalizar. Agradeço a participação do Dr. Matheus, que comprometeu desde o início de preparar essa live com cuidado, com zelo, a gente preocupar com as principais dúvidas, os principais cuidados que a gente viu necessário nessa questão do registro de marca. Agradeço aqui a sua participação, agradeço a participação de todos que está nos acompanhando, e coloco para você, Dr. Matheus, o momento dos agradecimentos. Agradeço muito, Thiago, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Agradeço a todos que acompanharam a live até agora. E é isso, então. Muito obrigado mesmo, amigo. Valeu. Então, pessoal, estamos finalizando. Esse vídeo ficará gravado. Disponibilizaremos no YouTube, nos nossos canais. Pode deixar todos os seus comentários abaixo dessa gravação, que será um enorme prazer estar esclarecendo, ok? Pessoal, muito obrigado. Tenham um excelente final de tarde. Tudo de bom e até mais.